Fala comigo, pessoal. Olha só, estamos aqui para mais um episódio desse podcast que já nasceu grande, chama Fala Comigo. Fala comigo porque eu estou da área da psicanálise, da psicologia, estou no último período da psicologia, já sou professor na área da psicanálise e eu tenho por mim que falar faz bem, falar cura, então, principalmente homens. Homens têm mania de ficar guardando tudo para si. Procure um brother, procure um amigo, procure um terapeuta para você colocar isso para fora. Porque senão, se você não falar, vai vazar, vai vir através de sintomas e isso pode ser muito prejudicial para a saúde e às vezes até mesmo irreversível. E por falar nisso, hoje eu tenho a honra, o prazer de trazer, finalmente casou as agendas aqui, um grande amigo meu professor de tênis, já perdi algumas finais para esse cara aqui, ainda quero pegar um backhand dele. Bruno Sarto, como é que você está, Bruno? Tudo bem? Prazer, amigo. Hoje deu certo? Hoje deu. Que bom. Depois de muita luta, prazer estar aqui com você, pra gente bater um papo, falar de tênis, de cardiologia, de família, isso aí. De tudo. Conheci o Bruno jogando tênis e a gente estava disputando um campeonato em BH, Contagem. O Bruno na época morava em BH, hoje você mudou para Sete Lagoas, né? Tô aqui. E por que a gente não fez aquela final lá? Você lembra? Eu não lembro exatamente o porquê. Teve um evento, eu acho. Que nós combinamos, alguém tinha um compromisso, falou, vamos fazer então lá no Náutico. Isso. Fizemos no Náutico, o cara me ganhou, você acredita? E o troféu dele tá lá em casa. Você ficou com o primeiro, né? Eu fiquei com o troféu. E a gente não pôde lançar. Ganhou a final, mas quem pegou o troféu fui eu, mas isso aí fica na história. O cara, parceiraço, e o Bruno chegou bagunçando o grupo aqui todo. Ele é o cara que toca terror e entrou com bom humor pra caramba. A gente tava precisando de um cara igual você aqui. Que bom. Pergunta sobre, o Bruno é cardiologista. Há quanto tempo, Bruno, na área? Eu formei em 2009, fiz residência em cardiologia de 2010... Aí 2012, depois fiz mais 2 anos de ecocardiografia, então de 10 a 14 foi a formação. E de 2014 para cá eu só venho trabalhando. CTIs, consultórios e toda a área médica, né, de cardiologia. Muitos corações já passaram aí por você, né? Muitos, viu? O Bruno trata, ele é o meu médico pessoal, ele é o médico da minha esposa, médico do meu pai, médico do meu irmão, foi da família inteira. Todo mundo que passa na família, eu indico o Bruno porque realmente tem muita competência. É isso aí. Como ter um coração bom sendo atleticano? Começa com essa pergunta para você. Quando chega um paciente atleticano lá no consultório, o que eu já falo para ele? Eu falei, você não devia nem ter vindo aqui. Só de você ser atleticano, já está testado. Você já está testado. Tirando a brincadeira de lado, eu acho que são hábitos saudáveis, Cristian. Sim, claro que são. Como tudo na vida, né? A gente tem que ter moderação. Em relação a tudo, a alimentação, a atividade física, a hábitos de vida. Sim, sim. Então eu acho que é importantíssimo. O futebol faz parte, o esporte faz parte, mas a gente tem que fazer o nosso papel ali no dia a dia. Exatamente. Né? Esse programa tem muito viés do leigo. Uhum. Então eu vou te fazer algumas perguntas aqui. A princípio, para você que está da área, vai parecer meio... Não, mas para quem vai nos ouvir, vai ser realmente verdadeiros achados. Uhum. Primeira delas, o coração, ele é um músculo cardíaco. Que tipo de órgão é esse tão importante? Um dos principais, né? O que a gente tem ali? Coração, cérebro, intestino, rim, mas todos eles funcionam em conjunto. O coração é um músculo, talvez pouca gente saiba, ele é um músculo, como você sabe quando você pega uma peça, por exemplo, de fraldinha, aquela peça grande, sei. O coração é tipo aquilo. Por que ele bate? Ele não bate do nada. A contração desse músculo é em forma de espiral. É a mesma coisa de você pegar aquela fraldinha e sair enrolando ela até formar o formato do coração. Então, para o coração contrair e o sangue ser ejetado lá de dentro, ele bate torcendo. Então, como hoje, se fosse uma torção. Como se fosse uma torção. Você não consegue pegar um músculo reto, fazer ele assim e fazer ele contrair. Então, ele vai girando em torno do próprio eixo até pegar aquela conformação e ele bate tracionando, ele roda. Hoje, novos exames, por exemplo, Strain, que são métodos novos de ecocardiografia, eles não estão avaliando simplesmente o bidimensional, que é o coração bater assim, que é o que a gente vê no eco 2D, no eco bidimensional, né? Que é o 2D. Eles estão avaliando esse movimento de tração, de torção do coração, que a gente consegue detectar, por exemplo, algumas doenças antes dela aparecerem ao bidimensional. Olha que interessante. Então isso é uma tecnologia que tem crescido muito. Então ele é um músculo torcido para formar aquele trajeto, aquele formato que ele tem, né? Entendi. Interessante. Eu nunca... É leigo, mas a maioria
pessoal que não é da área não tinha nem sequer ideia de como E é difícil entender isso, né? Porque só fazendo na minha cabeça, você foi falando, foi fazendo uma engenharia reversa. É isso aí. Fui desmontando ele, aí deu sentido para ele. Que para ele contrair é como se ele fizesse assim, ó, tivesse tipo uma torção de uma toalha, sabe? Na hora que você pega a toalha molhada ali e torce ela. É aquele movimento, é o movimento de torção que faz o sangue ejetar para fora ali. A esposa do Bruno também é médica da área cardiologista. Cardiologista, também, né? ecocardiografista. Ela fez os exames de eco e ela falou há um tempo atrás que meu coração estava forte demais. Isso, hipertrofiado. Por que isso é ruim? A gente pensa, forte é bom, né? Por quê? Tem os dois tipos. A gente tem o coração hipertrofiado bom, que é o que a gente chama de coração de atleta. O que é isso? O próprio nome já diz. Aquele cara muito bem condicionado, jogadores de futebol, profissionais de alto rendimento. Maratonistas, que esse cara de musculação pesada. Esse é uma adaptação boa do coração. Por quê? O coração é um músculo. Quando você trabalha qualquer músculo, ele hipertrofia. No coração de atleta, isso é uma adaptação ao esporte que ele pratica. Então, por exemplo, nadador, jogador de futebol, eles dependem muito do coração. Se fosse um coração fraco, com um músculozinho pequeno, ele não ia dar conta da demanda do atleta. Então, o coração de atleta, ele hipertrofia, mas é uma adaptação boa. Você vê lá no eco o coração com a parede grande, só que todas as outras funções normais, função sistólica normal, o relaxamento, que é a função diastólica normal, válvulas normais. Então, isso é uma coisa boa. No seu caso, muito provavelmente não era o coração de atleta. Eu te conheço, você é meu paciente. Maratonista não é muito meu perfil, não. Você é meu paciente, eu te conheço. Pouco acima do peso. A questão da hipertensão. Sim. A doença renal que você trata, sim, que você acompanha. Sim. Então, por exemplo, só essas 3 coisas já são responsáveis por causar uma hipertrofia. Que aí não é a hipertrofia boa, é a hipertrofia patológica. Então, quanto maior a espessura da parede, pior é para o coração. Você diminui a câmara interna de coração, você pode causar um gradiente na via de saída. O que é isso? É uma obstrução do sangue para ele sair lá de dentro do coração e ir para a aorta. Mas isso acontece em casos graves. Sim. Provavelmente no seu e no da grande maioria das pessoas que têm hipertrofia, é por conta, a maioria delas, de hipertensão. Uma hipertensão maltratada. Então pensa lá, você está com uma pressão 15, 16, o que a maioria tem, e às vezes até o cara que é hipertenso, que toma remédio, mas a pressão fica um pouco mais alta. Como o coração é um músculo, ele tem que fazer força para bombear o sangue. E é como se ele estivesse indo na academia, todo dia. Entendi. Todo dia ele está sendo sobrecarregado. Está fazendo mais do que deveria. Mais do que deveria. Então quando ele faz essa força, a parede hipertrofia, que é o que apareceu no seu exame. Bom que quando a gente refez esse exame, ela falou que estava melhor do que há 2 anos atrás. Isso. Então tá no caminho certo. Porque as mudanças de hábito, perdeu peso, controlou melhor a pressão, tudo isso influencia. Interessante, como que hoje em dia com a ciência dá para poder ver ali, preto no branco, né? E dá para você ter o prognóstico também. Ah não, Bruno, eu fiz há 2 anos atrás, era 12. Agora nós repetimos, agora tá 14. Ou seja, você não mudou nada, tá piorando. Ah não, eu fiz era 12, foi para 10. Bom, tá melhorando, a hipertrofia diminuiu, você deu uma folga ali pro seu coração. Você falou em pressão. As pessoas têm uma mania de medir a pressão. Uhum. A pressão é igual ao ovo. Tem dia que é bom, tem dia que é ruim. A pressão 12/8, a famosa pressão 12/8. Atualmente, é uma boa pressão ou tem que ser um pouquinho menos, como eu li numa reportagem aí? Excelente, e é uma pergunta que é dúvida todo dia. Há um ano e meio atrás, acho que a Sociedade Brasileira lançou uma nota sobre a pressão 13/8, falando que 13/8 não era mais bom, que era para ficar atento. Então, todo mundo que tinha pressão 13/8 e que não tomava remédio foi lá no consultório. Bruno, minha pressão é 13/8, o que eu faço? O que mudou? Nada. Se você tem a pressão 13/8, ela ainda é boa, você não tem indicação de tomar remédio. Mudou-se o cuidado com o paciente que tem a pressão 13/8. Então, vamos supor que você não toma remédio, sua pressão é 13/8. Se você chegar no consultório, a gente avaliar, é 13/8 mesmo, várias medidas. O que eu vou falar? Christian, cuida dos fatores de risco. Tenta controlar peso, não fuma, atividade física, noite de sono, controle de estresse, de todos os fatores de risco que te levariam ao aumento de pressão. Mas não é para tratar a pressão 13/8. Entendeu? Entendi. Então, 13/8 é como se fosse o pré-diabetes. Entendi. Às vezes você não vai tratar com remédio, mas você já vai ligar um sinalzinho de alerta ali para o paciente. Vamos corrigir o que você está fazendo de errado, porque senão daqui a pouco você vai ficar hipertenso.
E uma vez que, por exemplo, eu estou acima do peso, estou sedentário e minha pressão está alta. Se eu corrigir isso, existe a possibilidade de corrigir a pressão e eventualmente até mesmo ou baixar a dosagem ou retirar o medicamento? Todos os dias eu tenho visto isso no consultório, Cristian. E ainda mais agora com esses novos medicamentos que chegaram para perda de peso, para emagrecimento. Sim. Monjaro, Ozempic, vários outros que já existiam. Hoje a gente consegue ver muito isso claramente. Para mim e para todos os estudos que a gente vê, um dos fatores de risco que mais influenciam na pressão é o peso. Por exemplo, antigamente, quando ainda não tinha esses novos medicamentos, as canetas emagrecedoras, isso era frequente com paciente pós-bariátrica. O cara lá 150, 130, 140 quilos, opera, perde 30, 40, 50 quilos. Todos que chegavam no peso próximo do ideal, todos não, né? A grande maioria, a gente tirava remédio de pressão. O problema da bariátrica é o pós, né? Sim. Claro que existem indicações, nem para todo mundo é ruim, nem para todo mundo é bom, é igual os medicamentos também, mas o problema maior que eu acho da bariátrica é o resto da vida. Você tem que ficar fazendo reposição de vitaminas, de minerais, o paciente acaba tendo essas deficiências de absorção de o psicológico também de não é minerais, fácil, né? de vitaminas. Então, assim, o psicológico, eu acho que isso aí você vê todo dia. A cabeça do gordo está ali. E a grande maioria também dos pacientes pós-bariátricas, muito deles tem problema com o alcoolismo, Sim. que acaba fugindo para outras coisas, começa a beber demais, às vezes até não ganha peso, mas vira alcoólatra. Vai para o alcoolismo, vai para os jogos de aposta, vai para sexo, vai para drogas, porque ele acaba fugindo ou vai mamar leite condensado. Porque não aguenta comer aquela quantidade de comida e aí ele tem algum escape. É jogo, é bebida, é algum exagero. Um acompanhamento psicológico também, né? Tanto que para fazer risco cirúrgico para bariátrica, um dos passos é psiquiatra, psicólogo, tem que passar, tem que ser avaliado a parte psicológica dele para ver se ele está pronto. E às vezes também, mesmo assim, mesmo após a avaliação, o paciente ainda assim pode cair num dessas armadilhas, né, da pós-bariátrica. Recentemente nós perdemos o Maderite, que foi uma perda, um cara bem humorado, alto astral pra caramba, relativamente novo. Eu recentemente perdi o meu cunhado, ele faleceu também com 50 e poucos anos. Perdi um grande amigo meu, esse Miguel, pai de um grande amigo meu, ele era o único atleticano flamenguista que eu conheço na minha vida. Ele era atleticano. Porque só ele mesmo. Só ele. E ele, um dia nós fomos jogar lá em Três Marias, eu fui com a camisa do Flamengo. Não, mas daí que eu jogo. Eu falei, mas você é atleticano? Não, mas eu gosto do Zico. O cara, pensa num cara gente boa. E a tal não sei se foi o caso do Maderite, mas é aquela morte súbita, aquela coisa assim, o cara tá bom, passa um mal e falece. O que é isso? E quais são os sinais que algum parente tem que a gente tem que ficar de olho para evitar isso acontecer? Fala algumas coisas sobre a morte dele, que muita gente veio me perguntar também, eu acho legal esclarecer. Primeiro, antes da gente saber a causa da morte, toda vez que você encontra uma pessoa morta, por exemplo, cheguei em casa, acho que seu cunhado foi assim, não foi que você falou? Foi assim. A grande tendência da maioria das pessoas é falar que foi infarto. Infarto é quando você obstrui uma artéria do coração, ela fecha, para de ir sangue, coração para de bater, ou entra em arritmia e o paciente para e morre. Isso é o tal do infarto do miocárdio? Isso. Miocárdio é o que? Uma artéria? Miocárdio é o músculo do coração. É o coração. Miocárdio é o músculo do coração. Entendi. Mio, músculo, cardio, coração. O que acontece? Então, até que leve ele para fazer uma autópsia ou descubra a causa da morte, o Maderite ele teve uma morte súbita. Parece que realmente foi infarto, né? Porque depois levaram para o IML e viu que foi realmente. Mas podem ter várias causas. Ele pode ter tido um AVC. Ele não, estou falando assim, as mortes súbitas, né? Porque ele parece que já foi diagnosticado. Mas pode ser realmente um infarto, pode ser um AVC, pode ser uma trombose pulmonar, pode ser uma arritmia. Então, quando o paciente é encontrado morto como ele, a gente fala que teve uma morte súbita. Da segunda pergunta que você me falou, depois que ele morreu, que ele faleceu, todo mundo ficou falando do sinalzinho da orelha dele, sinal de Frank. E eu estava conversando com uns amigos meus esse final de semana e eles falaram, Bruno, e o sinal de Frank eu tenho, todo mundo com medo. O que é o sinal de Frank? Eu até expliquei isso num vídeo, mas para deixar bem claro. Quando você tem esse sinalzinho, que é esse cortezinho na orelha, eles fizeram um estudo com várias pessoas que tiveram infarto, que tiveram problemas cardiovasculares, infarto, AVC e etc. E eles viram que tinha uma relação das pessoas que tinham o sinal de Frank com o aumento das mortes ou eventos cardiovasculares. Doutor, eu vou ter um infarto? Não. Mas como teve uma relação direta,
é bom que você faça um check-up, que você acompanhe. Porque as chances de você ter é maior. Entendeu? Entendi. Todo mundo que fuma vai infartar? Nem todo mundo. Mas a grande maioria vai? Sim. Então é tipo isso. Quer dizer que você tem um cortezinho ali, você vai infartar, você vai ter um AVC? Não. Mas, cara, não custa nada. Se você já tem um sinal que tem uma correlação com doença de coração, com AVC, vai lá, procura seu médico, faz um exame, faz um check-up. Pode ser que não dê nada, se Deus quiser, não vai dar nada. Mas se der, talvez você detecte um infarto antes dele acontecer. Sim. Porque às vezes ele pode ser fatal. Sim. Né? Então é isso. Tem a correlação, mas não é porque tem que ficar desesperado e achar que vai ter um infarto. Mas procura, faz exames, faz check-up. Aconteceu isso comigo recentemente. Eu encontrei o Bruno numa padaria e eu falei, Bruno, tô com uma dor aqui assim, assado. E você perguntou, você foi à academia? Eu falei, fui. Fez voador? Fez supino? Eu falei, fiz. Provavelmente pode ser muscular, mas passa lá. Aí eu passei, fiz os exames e fiquei mais tranquilo. Porque às vezes você pode malhar o peito, fica dolorido. Fica. Mas às vezes é difícil a gente saber se é muscular ou não. Às vezes até pra gente médico dá dúvida. Sim. E aí é igual eu falo com os pacientes. Cara, às vezes vem um cara jovem, novo, com dor no peito, a dor é totalmente atípica. Atípica é o que a gente classifica assim, ó, não parece ser. Mesmo assim eu peço exames. Eu prefiro pecar por excesso e o paciente fazer os exames eu ter certeza que não tem nada, que eu falar, não, isso aí não parece, não, vai embora. E vai que é alguma coisa. Vamos entendeu? Né? Vamos olhar. Com certeza. O Bruno tem um Instagram muito legal, estava até mapeando o seu Instagram lá, para poder te fazer algumas perguntas. Baseado nos seus vídeos, seu Instagram é Dr. Bruno Sarto. Dr. Bruno Sarto, cardiologista. Cardiologista. Isso. Segue lá, pessoal, muito legal, muito bacana. Posta vídeo lá muito educativo e irreverente também. E lá você fala sobre o jejum intermitente. Uhum. Sobre o jejum intermitente. Pode aumentar o risco de infarto? Pode ou não pode? Existe um limite? Como é que funciona isso? Não pode, Cristian. Nem foi estudo. Pegaram um monte de gente lá e eles avaliaram esses pacientes que faziam jejum, mas eles não avaliaram o que esses pacientes comiam pós-jejum. Então, igual eu expliquei no vídeo. Vamos supor, você é um cara atarefado, trabalha o dia inteiro, aí você jantou à noite, de manhã você acorda, sai correndo, não toma café da manhã e só vai comer tipo 1h da tarde. Então você fez aí um jejum de 16 horas. 16 horas. É um jejum. Eles não avaliaram o estilo de vida, só se o paciente fazia jejum ou não. E viram, nessa observação, porque não foi um estudo, que pacientes que faziam jejum estavam tendo mais evento cardiovascular. Só que justamente eles não fizeram foi o quê? Como que é a qualidade de vida desse paciente? Como que ele quebra o jejum? Mas aí é um cara que trabalha o dia inteiro, aí 1h da tarde o que ele faz? Vai lá no McDonald's, come um sanduíche com coca, come uma pizza, normal. Come uma coxinha frita, entendeu? Ah não, ou é um cara que faz jejum, mas vai na academia, dorme bem, aí na hora de quebrar ele come uma salada, uma proteína, ele alimenta saudável, ele não fuma. Eles não avaliaram as outras variáveis. Entendi. E aí soltaram essa nota, o pessoal que faz jejum, e jejum é maravilhoso, eu acho jejum muito bom. Só que também não é para todo mundo. Tem gente que consegue fazer um jejum de 16 horas e treinar e ir para academia em jejum. Tem gente que se fica 12 e vai treinar, passa mal, tem tontura, náusea, vômito, pode até desmaiar. Então isso tem que ser avaliado muito individualmente. Mas definitivamente jejum não aumenta risco de doença de maneira nenhuma. Não é um causador, né? Não. Mas também você fala, estou me lembrando aqui, do atleta de fim de semana, que foi esse amigão meu, flamenguista atleticano, Miguel, tinha seus 60 e poucos anos, foi jogar uma bola e faleceu no campo, como aconteceu recentemente aqui no Clube Náutico também. O que o atleta de fim de semana tem que tomar cuidado nesse sentido? Falei no vídeo, Cristian, eu acho que isso é até mais perigoso. E serve pra gente, né? Pensa, você é sedentário a semana inteira, tá acima do peso. Isso não só pro coração, até pros músculos. Você ter uma lesão jogando bola ou fazendo qualquer esporte uma vez por semana, pensa, você fica parado a semana inteira, só comendo, trabalhando. Chega no fim de semana, eu cito o futebol, porque ele é um esporte muito explosivo. Então, seu coração tá lá batendo a 60, 80, 90 a semana inteira, quietinho, sem fazer atividade física. Chega no fim de semana, você manda ele lá para 180. Então você tem um pico pressórico, você tem uma descarga de adrenalina, você tem toda uma mudança hormonal e metabólica explosiva. Seu corpo não está acostumado com aquilo. Então, por exemplo, às vezes você tem uma plaquinha de gordura lá numa das coronárias, esse aumento repentino de pressão, essa descarga de adrenalina, ela pode romper, que é o que causa o infarto,
Vão fatores de coagulação para lá, oclui a artéria, o paciente para e morre. Jogando bola, jogando uma peteca, que já aconteceu lá no clube também. Verdade. Ou fazendo qualquer tipo de esforço. Qual que é o problema? Às vezes, eu falei lá no Instagram, é preferível você talvez não fazer atividade física do que fazer uma vez por fim de semana, mas pegando pesado. Sim. Lógico, eu não tenho tempo para ir na academia, mas no fim de semana eu faço uma caminhada, tranquilo. Isso. O exercício explosivo, de alta intensidade, uma vez por semana é péssimo. Para o coração e para tudo. Vira uma roleta russa, né? Exatamente. Então, assim, pode ser que você faça isso a vida inteira e não tenha nada. Mas, às vezes, se você tiver alguma coisinha, pode ser o gatilho para uma coisa mais grave. Eu sempre ouvi falar, meu sogro fala até hoje, que tomar AS, ou então Somalgin, ou aspirina, raleia o sangue. O que é isso? E se isso tem fundo de verdade? É o termo leigo que a gente usa, né? Então, o que o pessoal fala assim? O que é a melhor coisa que você pode fazer se você já souber que você tem uma doença de coração ou se você for um paciente de alto risco? O que é um paciente de alto risco? Um cara obeso, hipertenso, diabético, que está sedentário, que fuma. Anda onde você for com 2 comprimidinhos de AS no bolso. Por quê? Se Deus me livre, você começa a sentir uma dor no peito, forte, irradiando para o seu braço, pode ir para a mandíbula, com falta de ar, sudorese, é muito provável que você está tendo um infarto. E o primeiro tratamento instituído é o AS, que é o AS, Somalgin, etc. O dipirona também está nesse meio, não? Não, dipirona é um analgésico. Aí seria só para dor. Entendi. Mas, por exemplo, para a dor do infarto, dipirona não é morfina para cima que a gente faz. Cosquinha, né? Não adianta nada. E o que o AS faz? Ele é um antiagregante plaquetário. Todas as vezes que rompe uma plaquinha, igual eu expliquei, quando você tem um infarto ou um princípio, vão fatores de coagulação lá. Então as plaquetas elas vão se aglutinando no local. É como se elas tentassem conter esse rompimento. O problema disso é que indo os fatores de coagulação acaba que vai piorando a situação. Entendi. O que você faz quando você toma o AS? O nome já diz, antiagregante plaquetário. Ele impede que essas plaquetas se agregam. Então você ganha mais tempo, você ganha mais fluxo de sangue passando no coração. Até, por exemplo, você chegar num hospital, num pronto atendimento. Lógico que tem casos que não vai ser o AS que vai salvar. Claro. Mas às vezes, se é um infarto que não oclui totalmente a artéria ou numa artéria secundária, isso pode salvar uma vida. Entendeu? Interessante. Então é isso, o ralear sangue é isso. É o antiplaquetário. Isso, porque aí, por exemplo, a plaqueta ela é responsável por estancar sangramento, por exemplo, quando a gente corta. Então, se você está usando um AS, por exemplo, em dose baixa não é isso. O que o povo falava que raleia o sangue? Que às vezes quando você corta, você vai sangrar um pouquinho a mais do que o habitual, mas não é nada que vai te matar, entendeu? Mas é por isso. É um termo leigo, mas que realmente raleia o sangue um pouquinho, entendeu? Tem um amigo meu lá de Três Marias. Pensa num cara sábio, não teve estudo, mas muito sábio. Ele virou para mim e falou assim, você está fazendo academia, fazendo alguma coisa? Eu falei, não estou não, na época eu trabalhava em banco, muito ocupado. Aí ele virou para mim e falou assim, se você não mexer, o sangue taia. É tipo isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Essa linguagem mais simples, mas realmente tem muita profundidade. E tem muito conhecimento, Tem né? muito conhecimento nisso. Você precisa se exercitar. E o exercício e os outros hábitos é que vão impedir aquela formação de plaquinha, de gordura. Tudo começa pequeno, né? Então você começa a depositar ali, eu tenho hipertensão, eu estou acima do peso, eu estou fumando, estou bebendo demais, não estou fazendo exercício. E essa plaquinha ela vai só crescendo, ela sai de 10% para 20%, até que ela ou rompe ou oclui totalmente o vaso. E aí é um infarto. E isso tem a ver com colesterol? Por que colesterol alto, HDL, LDL, contribui para esse risco? Porque é eles que depositam essas plaquinhas de gordura nas paredes das artérias. Então, por exemplo, a gente nunca olha o colesterol de forma isolada. Eu tenho um colesterol, eu postei um vídeo esses dias, essa semana lá, sobre uma mulher que foi lá. Ela tem 40 e poucos anos, o colesterol dela é 218. Um pouquinho elevado. Mas um HDL, que é o colesterol bom, de 80 e tantos. Um LDL, que é o colesterol ruim, ali próximo da normalidade. E a gente dosou dela também a polipoproteína, tem a ApoA e a ApoB. Essas são frações dos colesteróis, tanto do bom quanto do ruim. Então, para você analisar o colesterol, você precisa avaliar ele de forma completa e não só um número. Essa paciente, ela era triatleta, fazia atividade física pra caramba, comia bem, não tinha hábito nenhum ruim.
Então o colesterol dela estava um pouquinho alto porque o HDL, que é o colesterol bom, estava puxando para cima, que é o colesterol total. Então ela estava preocupada. Eu falei, não, você tem fator de proteção. Sua ApoA, que é a fração do colesterol bom, o dela estava altíssimo, 200 e tanto. Então, por isso que o colesterol dela estava puxando para cima. Mas ele realmente é que é o responsável, um dos principais, por você ter ou não plaquinha de gordura lá no coração. Que com o tempo e a exposição desse colesterol alto, é que as plaquinhas vão se depositando nas carótidas, no coração, na perna. Então pode te dar trombose, pode te dar um AVC, por exemplo. Se tem uma plaquinha na carótida, ela rompe, ela vai para o cérebro, impede o fluxo sanguíneo, pode te dar um AVC. Então são as doenças cardiovasculares. Entendeu? Você falou aí de caminhada para o atleta de fim de semana não ficar sedentário a semana inteira e partir para uma maratona ou jogar um futebol muito intenso. E você sugeriu a caminhada. A caminhada hoje é um dos melhores exercícios para a saúde? Eu acho que não existe melhor, Cristian. Eu falo isso com meus pacientes. Existe o que você faz. Então, por exemplo, se você for lá no consultório e falar, Cristian, eu quero que você entre no CrossFit. Se você for, vai lá, matricula. Se você não gostar, você vai fazer 3 semanas e vai sair. Então, por exemplo, eu adoro CrossFit. Fiz 7 anos. Eu acho, para condicionamento físico, para mim é um dos melhores exercícios. Machuca um pouquinho ali e tal. Eu nunca lesionei, mas eu nunca passei do meu limite no CrossFit. Então, acho que tudo na vida, né? Mas não existe o melhor. Existe aquilo que você faz com constância. Se eu gosto de nadar, vai nadar. Eu falo isso com o meu paciente. Se eu gosto de caminhar, vai caminhar. Vai fazer qualquer atividade física. Mas faça uma que te dá prazer, porque aí você sempre vai. Entendeu? Então não tem aquela melhor. Existe a que melhor se adapta para você. Tem uma zona boa para queimar gordura? Aí são as frequências cardíacas, né? Como é que funciona isso? Isso varia muito de paciente para paciente. Então, por exemplo, lá no teste ergométrico, que é um exame que a gente faz tanto para o check-up quanto para a investigação de dores, e principalmente no teste cardiopulmonar, que é um exame que a gente não tem aqui em Sete Lagoas, inclusive, isso é muito usado para atleta, Cristian. Então, por exemplo, quando você quer melhorar a performance do atleta, eu quero melhorar meu rendimento aeróbico, por exemplo. Aí o cara vai fazer o seu teste cardiopulmonar, que é aquele com a máscara, e ele vai determinar suas zonas de treino. Então, por exemplo, ele vai falar, Cristian, para a gente melhorar seu condicionamento aeróbico, ou seja, sua resistência, você vai fazer um exercício e vai manter sua frequência, por exemplo, entre 70 e 80 da submáxima ou da máxima. Mas isso são cálculos feitos nos exames. Mas isso é muito individual e para atleta, principalmente de alto rendimento. Para nós, por exemplo, eu acho que não teria tanta prática clínica assim, sabe? Mas, por exemplo, quando você quer queimar mais gordura, você tende a ter um treino em frequências mais altas, mas não pode ser no limite, porque você não consegue manter. Sim. Então, vamos pôr ali uns 60%, 70% da frequência máxima. Mas isso é muito variável, porque varia com a idade, com o peso, com o condicionamento físico do paciente. Com o tempo, né? Que eu vou conseguir ficar nessa... Mas só uma hora entender. Caminhando rápido, sem aquela ofegante, mas conseguindo falar, mas vale mais do que 10 minutos dando tiro, né? É isso. E às vezes você vai ver assim, isso a gente vê todo dia no teste ergométrico, quando você atinge a frequência máxima, você não consegue manter lá por muito tempo. Na hora que o paciente chega, ele corre ali mais 20, 30 segundos, já, parar, não estou aguentando. Porque você não consegue manter. Com 60%, 70%, aí você mantém. Você faz meia hora, 40 minutos de exercício, entendeu? Então essas zonas de frequência são usadas mais para atletas. Para nós, eu acho que vai muito mais no que você está sentindo. É igual quando você joga tênis, você já viu? Às vezes você corre mais num ponto, aí você sai ofegante, você fica os outros 4, 5 pontos seguidos só para recuperar daquele. Entendeu? Então é isso, na hora que você eleva demais a sua frequência, libera lactato demais, seus músculos cansam, você fica ofegante. Então até para você recuperar leva um tempo. Então essa zona de treinamento é mais para isso. A gente falou dos maratonistas quenianos. É verdade que o coração deles bate em 40 por minuto? Bate bem menos do que o normal? Eu acho que isso não é para todos. Por exemplo, você fala assim, todo maratonista queniano. Mas o que é fisiológico? Quanto mais bem condicionado, menor a sua frequência cardíaca. E não é doença. Todo mês vai gente lá no consultório também. Doutor, me mandaram aqui porque minha frequência está 40. Vai fazer exame de... Como é que chama? Exame admissional nas empresas? Ou demissional, aqueles exames periódicos. Fala, a médica da empresa me mandou vir no cardiologista porque meu coração está 40. Aí você olha aquele cara todo rasgado, forte, principalmente trabalhador que mexe muito serviço braçal. Os caras são muito bem condicionados.
Aí você faz lá o eletro em ritmo sinusal, um eletro normal. É porque eles são bem condicionados. Então isso é bom. É uma diminuição da frequência cardíaca boa. Nem tudo que está abaixo de 60 é doença e nem tudo que está acima de 100, que seria a zona considerada normal, é doença. Então você vai falar assim, qual que é a frequência normal? De 60 a 100. Mas se você estiver abaixo de 60, calma. Pode ser só você com o seu condicionamento físico bom. Interessante. Entendeu? Mitos da cardiologia. Por exemplo, panturrilha é realmente o segundo coração? Dizem que é, eu concordo. Por quê? Se você tem uma saúde boa vascular, por que eles falam que a panturrilha é o segundo coração? O nosso sangue ele vai para as pernas, para voltar ele está vencendo a gravidade. Então se você treina a perna, se você tem uma musculatura boa, tanto de coxa quanto de perna, a contração dos músculos elas também ajudam no retorno venoso para o coração. Então pensa naquele cara obeso, com aquela perna inchada, sedentário. A dificuldade, imagina a dificuldade. Aí já tem o edema das pernas. Imagina a dificuldade desse sangue de voltar para o coração. Né? Lá no dedão do pé dele até o cérebro. Né? Tem que vencer a gravidade, vencer a obesidade, vencer provavelmente plaquinhas de gorduras que tem nesse caminho. Entendeu? Entendi. Então por que fala que a panturrilha é a segunda? Se você tem uma saúde boa vascular, quer dizer que a saúde cardiovascular também muito provavelmente é boa. Entendi. Então não é mentira, não. É mais um termo desses leigos, mas que faz sentido. Que faz sentido. Tem algum grande mito que você escuta todo dia em consultório que vale a pena desmistificar aqui? Pensar. Nem é mito, mas sabe um negócio que todo dia eu vejo? O paciente que é hipertenso, quando ele toma remédio, muitos deles, eu vou te falar, Cris, que 80%, a maioria deles, não acompanha a pressão. Então, às vezes, ele descobriu que a pressão está alta, teve uma dor de cabeça, uma dor na nuca, tomou remédio, aí foi no médico. A gente faz os exames todos e fala, realmente você é hipertenso, nós vamos ter que te tratar. Passa o remédio para o paciente. Não é só tomar o remédio e vida que segue, você precisa acompanhar. Né? Tem gente, às vezes, que toma remédio, por exemplo, esses dias um amigão meu aqui, foi lá no consultório, falou, Bruno, vim aqui para fazer um check-up, eu tomo remédio. Qual que foi a última vez que você olhou a pressão? Olha, tem uns 5 anos. Aí eu olhei a pressão dele, estava 15/10. Qual que é o problema da pressão? Ela ficar alta curtos períodos de tempo, dias, meses, enquanto você ajusta remédio, isso não vai te fazer mal, não faz mal para ninguém. Qual que é o problema? O longo prazo, que é aquilo que nós falamos no comecinho, sobre aquela sobrecarga. Então, assim, tem que olhar a pressão. E mesmo que você tome o remédio, veja que ele está bonzinho, porque no começo a gente faz o controle. Não pode ficar sem olhar depois, porque às vezes você pode parar uma atividade física, você pode ganhar um peso, você pode comer mal. Então todas essas coisas alteram a pressão. Então lógico que a gente não precisa olhar a pressão todo dia, mas uma vez por semana a gente tem que sempre estar vigilante para ver se o remédio está fazendo efeito. Entendeu? Então é vigilância. Se você toma remédio de pressão, olha a pressão, acompanha. Hoje não custa nada, vai numa farmácia. Todo mundo tem aqueles aparelhinhos também. Então, talvez não sejam os mais indicados, mas dá um norte, né? Não, mas o que eu falo? Ele é muito bom para ele te dar uma noção. Sim. Se você está olhando nele e ela está boa, muito provável a sua pressão que está boa. Talvez não seja aquele número exato que ele dá lá no monitor. Eu estou olhando, está dando 15, 14, 16. Cara, é muito provável que ela esteja alta. Sim. Então eles são muito bons para você ter um parâmetro da pressão. Sim. Então tem que olhar, não tem jeito. Puxando um sardinha para o meu lado, que é o lado mais do psicológico, dessa parte mental, como que o estresse ele contribui para os malefícios do coração? Tudo passa por cima de fisiologia. Quando você está estressado, quando você faz uma atividade física muito intensa, tudo isso vai liberando substâncias. Umas vasoconstritoras, outros que pioram os marcadores inflamatórios. E plaquinha de gordura nada mais é do que inflamação. Então aquela história, puxando um pouquinho para a questão da obesidade. Tem gente que fala assim, não, eu estou gordo, mas eu estou saudável porque meus exames estão todos normais. Mentira. Não existe um gordo saudável. Isso é mentira. Isso é um mito. Não, eu estou acima do peso, mas todos os meus exames, glicose, colesterol, etc., está tudo normal. Você não está saudável. A obesidade por si só ela é inflamatória. Então essa inflamação, o estresse, ele entra como se fosse isso. Ele é um fator de risco para o coração. Ele faz o corpo produzir substâncias inflamatórias e elas é que causam esses entupimentos nas coronárias, nas carótidas, nas pernas. Então o estresse sim é um fator conhecido para as doenças de coração. Eu escuto muito isso, o fulano de tal, estou com o corpo inflamado. O que é isso? Quais são os sintomas desse corpo inflamado? Sintomas. Talvez nenhum assim que você fala assim, você bate o olho e fala aquele cara lá.
Mas, por exemplo, falando sobre obesidade, a maioria das pessoas você vai ver eles mais desanimados, com problemas de sono. E aí, por exemplo, se o cara é obeso, já entra a apneia do sono. Pergunta lá para 10 pessoas que estão muito acima do peso. 8, 9 delas roncam. E se perguntar para o parceiro ou para a parceira, tem apneia do sono. Que é aquele paciente que está respirando à noite, já viu falar? E aí dá aquela parada, dali a pouco volta ofegante. O paciente, na maioria das vezes, ele não sabe. E aí ele dorme lá 8 horas de sono, no outro dia ele levanta e fala, não, tô cansado, parece que eu não dormi nada. Porque ele vai tendo micros despertares a noite inteira, toda vez que ele dá uma parada dessa. Então a obesidade, ela é inflamatória. O que é a inflamação? Mais uma vez, vai liberando substância, aumenta a glicose, sua insulina está alta, seu colesterol está alterado. Então tudo isso vai aumentando a inflamação no corpo, que é mais uma vez o responsável pelo depósito dessas plaquinhas de gordura. Então, cara, não existe obeso saudável, não existe. Isso é lenda, isso aí é um mito que você me perguntou, entendeu? Se você está obeso, se você está acima do peso, você está tendo um fator de risco para você ter doenças de coração. E o falso magro? É a mesma coisa do obeso. Aquele cara magrinho, mas tem aquela barriga de... com percentual de gordura alto. E isso a gente tem visto muito, né? E não só no homem também, principalmente mulher, Cristian. E isso tem muito da questão hormonal também. Hoje em dia, você vê, a nossa alimentação mudou muito. Tanto de coisa industrializado que a gente acrescentou na nossa alimentação. Então a gente vê, se você for pegar vídeos, esses eu estava vendo no Instagram, alguns médicos falando, pega vídeos da década de 40, de 50, que não tinha tanto fast food, tanta comida industrializada. Todo mundo magro. Todo mundo magro na rua, cara. Porque todo mundo comia comida de verdade. Hoje, aí eu falo com os pacientes, eu sei que é até difícil. Você chega em casa cansado, trabalhou o dia inteiro. É muito mais fácil você pegar um pão, abrir, jogar um queijo, um presunto e comer, do que, sei lá, fazer um arrozinho com feijão, uma salada, uma carne, entendeu? Então, as comidas industrializadas, elas facilitaram a nossa vida, mas eu acho que hoje isso é o veneno que está matando todo mundo. Então, pela facilidade, nem pensar, miojo, pizza, hambúrguer, todo mundo come, né, Cristian? Você vai lá no fim de semana, mas com moderação. O negócio não é quando a gente começa a exagerar. A sua comida principal, né? É isso. É isso aí. Olha só, existe alguma nova tecnologia? Você falou de uma aí, de um exame que é interessante, essa torção Mas tem novas tecnologias que o leigo não saiba, que está vindo aí para esse tratamento cardíaco? De tudo, Cristian. Tanto de métodos de imagem, quanto de exames laboratoriais. Então, assim, está sempre evoluindo muito. Antigamente, quando eu fazia residência, que não tem tanto tempo assim, 10 anos, na residência de eco, por exemplo, o máximo que a gente tinha era o ecocardiograma 2D, que é o bidimensional. Hoje esse 2D é aquele que você vê exatamente o sangue venoso e o sangue... Tem um que está bem certinho, né? E aí você vê o coração só assim, né? Em duas dimensões. Isso. Hoje a gente já tem um eco que é o tridimensional. Você consegue, é como se você estivesse enxergando ele de cima, ou então vai depender do corte que você faz, mas você consegue ter uma visão tridimensional do coração. Antes você só via assim ou assim, que era o bidimensional. Além disso, a gente tem exames invasivos, por exemplo, você fazer o estudo de coronário antigamente era só cateterismo. Hoje a gente tem angiotomografia, tem vários exames que vêm sendo desenvolvidos que assim, na nossa mão vira uma ferramenta que às vezes você tira o paciente de um exame invasivo, por exemplo, fazendo uma angiotomografia, fez angiotomografias coronárias limpinhas, não tem nenhum entupimento, você não precisa fazer um cateterismo, por exemplo. Então ele é um ótimo exame para excluir. Os exames de sangue, por exemplo, para detectar infarto. Quantas pessoas você já conhece que teve uma dor no peito, foi para o pronto atendimento? Aí chegou lá, fez os exames normais. Não, pode ir para casa que não é infarto. Então esses exames são muito bons. Recentemente eu fui lá na Unimed. Sentindo uma dor no peito. Eu acordei com esse reloginho aqui, estava 218. Na época eu estava com chikungunya. Acordei suado, com febre. Parado, falei, 218, falei, que é isso? Eu peguei o carro e fui para o Unimed. Aí cheguei lá e eles fizeram aquela manobra de... vaso vagal. Me jogaram, foi até engraçado. Mas você teve uma arritmia? Tive, uma enfermeirinha pequenininha para levantar minha perna. Falei, quer que te ajuda aí, filha? Ela foi um de um lado ou do outro, eu soprei uma seringuinha assim, até quase desmaiar. Aí me levantaram, voltou para 90. É aquela 80. Força que a gente faz para fazer cocô. Sabe quando você força a barriga? Trava isso tudo. É uma manobra vagal. Você pode fazer massagem aqui no seio carotídeo também. Teve uma vez quando eu trabalhava no Mater Dei, dava plantão lá, chegou uma paciente jovem, frequência de 180. E aí tem uma medicação que a gente faz que chama adenosina,
que ela tira o paciente dessa arritmia. É a mais comum, parece a morte? É isso. É a que chama o médico falou, TPSV. Se você não voltar, vou te dar um trem aqui que é igual a morte. Então espero que você volte. Eu nunca tomei não, mas eu dava essa informação para o paciente, porque diz que é sensação de morte. Mas imagina, é como se ela desse um reset no seu coração. Imagina. Você está com uma frequência de 280 e você aplica essa medicação em bolos, é em flash que a gente fala. Você aplica de uma vez. E aí ainda levanta o braço para chegar mais rápido no coração. Na hora que você aplica, pensa num coração batendo a 218, aí ele cai para 30 e aí depois volta a bater de novo. Essa é a sensação, Esse né? cai para 30, te falta sangue no cérebro, você começa a falar, pronto, agora eu vou. Agora eu vou. Então a gente sempre fala pro paciente, vou te aplicar um remédio, você vai achar que você vai morrer, mas fica tranquilo que daqui a pouco volta. Aí passa 10, 15 segundinhos, o paciente volta. Mas aí te agradece depois, porque a sensação de taquicardia é muito ruim, né? É muito ruim. Olha só, tem mais aqui, deixa eu ver, estresse. Você falou uma coisa lá interessante dos sinais silenciosos. Sempre quando alguém falece, a família fica com aqueles casos, né? Mas fulano estava assim, estava... Tem algum sinal, aconteceu isso, vai para o hospital. Para ficar atento? Ô, Cristian, eu sempre falo com meus pacientes, até os que não têm doença cardíaca. A gente conhece o nosso corpo. Parece que a gente sabe quando tem alguma coisa grave. Então, por exemplo, vamos falar eu aqui. Eu sou um cara de 41 anos, estou novo ainda, eu não tenho nenhuma doença crônica, não tenho hipertensão, diabetes, nada. Mesmo eu sendo médico. Se começa uma dorzinha no peito pequena, por exemplo, eu vou ver se eu estou mexendo e ela piora. Porque, por exemplo, se você, igual eu te falei, quando você faz assim, quando você estica o braço, levanta, dói. Muito provavelmente isso não é coração. Isso é algo osteomuscular. Mas, cara, você começou com uma dorzinha no peito na hora que você estava fazendo o esforço, essa dor foi piorando, não vai melhorando, te deu uma falta de ar. Mesmo que às vezes não seja nada, vá para um ponto de atendimento, entendeu? Não custa procurar. Quais são os piores aí sintomas para a gente ter? Dor no peito, cansaço, palpitação igual você teve, coração acelerando. Eu acho que esses são os primeiros sinais de alerta aí. Por exemplo, quem tem hipertensão, quando a pressão está muito alta, às vezes o paciente pode ter uma cefaleia, o pessoal relata muito de uma dor na nuca. Dor na nuca, né? Eles falam que tem tipo uma sensação de peso, parece que está com peso. Então, às vezes, você pode estar com a pressão muito elevada. Mas eu acho que o sinal que mais chama atenção é a dor no peito. Principalmente desencadeada após um esforço físico ou um susto. Eu recebi uma notícia de um parente que sofreu um acidente, começou a me dar uma dor no peito, foi piorando. Vai para pronto atendimento, não espera não. Pode não ser nada. Mas se você estiver num ambiente hospitalar e tiver alguma coisa, a chance de você ser atendido rápido, muito maior. Né? Se fosse para escolher um ou outro, sal ou açúcar? Excesso, né? Estou falando do excesso. Não há nenhum. Não sei qual que é pior, comida não. de verdade, né? Não existe pior. Porque se você exagera no sal, você pode piorar a sua pressão. O açúcar tem o diabetes. Na verdade, a gente não precisa de açúcar, né? Verdade. Igual eu estava conversando com uma paciente hoje, já estava falando sobre o leite. A gente não precisa de leite. Leite não... A gente precisou de leite quando a gente nasceu, o leite da mãe da gente, para dar anticorpo, para nutrir a gente no começo da vida. Mas depois, o adulto ele não precisa de leite. E é igual a gente não precisa de açúcar. Mas para mim, o açúcar é a droga mais poderosa que existe. Pior que qualquer outro tipo de droga, álcool. Já tentou ficar sem açúcar? Vicia, né? Não é? Vicia. E a gente foi condicionado a vida inteira, né, a consumir açúcar. Tudo que a gente consome, talvez não aquele açúcar, mas tudo tem carboidrato, tudo tem açúcar no meio. Então, assim, às vezes eu tento fazer umas dietas, por exemplo, dieta cetogênica, aquela de proteína e gordura. Cara, os 3 primeiros dias, minha mulher brinca comigo, fala, não, se você for fazer essa dieta, você pode, não vou largar de você, que a pessoa fica insuportável. Eu viro uma mulher de TPM. Fica com o pavio curto, mal-humorado, xinga os filhos, xinga os outros, trata os outros mal. Por quê? Depois acostuma, né? Depois acostuma. Mas aqueles 3 primeiros dias da abstinência é algo assim, que você vê o tanto que o cérebro da gente é condicionado ao açúcar. Mas pra mim eu acho que o açúcar ainda é pior que o sal. Eu acho que é pior. Né? Acho que é pior. Caminhada ou academia? Academia, 1000 vezes. Eu falo isso pra todo paciente meu. A testosterona do homem baixa, ela é um risco cardíaco? É um risco cardiovascular. Se você tem testosterona baixa, e qual que é o problema, voltando ao assunto da obesidade? Toda vez que a gente está obeso, está acima do peso, a gordura, ela transforma a testosterona em estrogênio. Então, a tendência do obeso é ter uma testosterona baixa e um estrogênio alto.
Vira hormônio feminino, estrogênio feminino, né? Feminino. Então, por isso que quando a gente está obeso, costuma depósito de gordura abdominal. Então, o que acontece? A testosterona baixa, ela é um fator de risco para doenças cardiovasculares também. Todo mundo tem testosterona baixa, tem que repor? Não, tem que ser avaliado individualmente. Endócrino pode olhar. Mas é um fator de risco. Entendi. Porque vem junto a obesidade, vem a falta de ânimo para fazer exercício e também o próprio fato da testosterona estar baixa. Mas musculação 1000 vezes, Cristian. No consultório acontece muito homens que estão com a testosterona baixa, confundindo isso com depressão. Sim. Às vezes eu falo, já fez o exame de sangue, testosterona? Não, vai lá fazer. Aí o cara tá com 100. E aí você trata, ele melhora. Até no trabalho. Melhora no trabalho, melhora o relacionamento. Disposição. Começa a malhar. O que acontece é que é o homem que está com a testosterona baixa, esse perfil que você falou, o cara dorme e não... Acha que não dormiu nada, tá obeso, só quer saber de sofá. Não tem ânimo para ir para academia. Não consegue mais dirigir daqui para Belo Horizonte porque vai dar sono. Não está mais tendo relação com a mulher dele, a mulher acha que está traindo ela, e vira uma confusão danada. Aí a libido cai. Vai lá, faz um testinho. Eu não sabia, então é um fator interessante. Vinho ou cerveja? Depende da quantidade. Tudo no equilíbrio, né? Qual que é o problema do vinho, quer dizer, da cerveja? Gosto de tomar minha cervejinha também. Mas às vezes a gente não tem tanto controle. Cerveja 60, você toma 1, 2, 3, na hora que você viu, você está tomando 10 long neck. No vinho, eu acho que você não consegue exagerar tanto. Mas aquela história de antigamente, você lembra que tomar um pouquinho de vinho todo dia protege o coração? Sim. Aquilo caiu por terra. Não é mais não? Hoje não existe dose saudável de álcool. Interessante. Entendeu? Você lembra antigamente? Um bom mito, né? Porque um bom mito. Mas não é mito, uma né? Tacinha. Dorme bem, relaxa, dá essa sensação. Não é mito. Já viu que a medicina já julgou o ovo? Agora o ovo é bom? O ovo é bom. Estudos. Nessa época, tomar um cálicezinho de vinho era bom. Viram que pessoal de dieta, que fazia dieta mediterrânea, na Itália, etc., tinha uma longevidade. Aí foram avaliar, eles comiam muitos peixes, frutos do mar, e tomavam um vinhozinho. Mas ômega 3 lá em cima, tal, associaram ao vinho, a um cálicezinho de vinho, que eles tomam vinho também, com essa melhora, por conta do resveratrol que tem no vinho. Só que para o resveratrol proteger seu coração, você teria que tomar, tipo assim, eu não sei ao certo, não, mas tipo 30 litros de vinho. Não vai ser uma taça que vai te proteger. Entendi. E o álcool, independente da quantidade, faz mal. Então caiu por terra hoje. Não existe esse negócio, toma uma tacinha de vinho todo dia que você está protegendo o coração. Isso não existe mais. Não sei se tem a ver com o coração, mas você pode me ajudar. Existe um horário limite para a pessoa se alimentar e ela dormir? Isso sobrecarrega o coração à noite? Até que o coração não, Cristian, mas você já reparou, isso aí todo mundo já viu, quando você come, principalmente comida pesada e vai deitar, a noite não é boa? Verdade. Sonha demais, tem pesadelo. Então assim, não tem um prazo certo, mas a gente fala assim, cara, não come e deita, espera pelo menos uns 40 minutinhos, 50 minutinhos sentado para você fazer a digestão, evita comida pesada à noite. Por quê? Aquele processo de digestão que o estômago vai ficar, isso prejudica seu sono, prejudica sua produção de hormônio. Então você vai ter pesadelo, você não vai ter uma noite boa. Não tem uma regra prática assim de horário, mas eu acho que assim, 40, 50 minutos. Não prejudicaria direto o coração. Mas você prejudicando o seu sono, o sono é importante para o coração, então indiretamente você estaria prejudicando. Bastante, né? Porque, por exemplo, um sono ruim também é um fator de risco para o coração. Porque você acaba ganhando peso, sua disposição piora. Então você não atinge o coração diretamente, mas sempre indiretamente. Na psicanálise nós temos um tripé, é o sigilo, acima de tudo. Tudo que chega para a gente é sigiloso. A gente tem por ética de estar sempre aprendendo e sempre fazer supervisão. Nós temos todo psicanalista tem que ter um outro psicanalista para poder trocar ideia a respeito de como que está a situação. Pergunto para você, quem cuida do cardiologista? Quem cuida do seu coração? Boa pergunta. Eu, como minha esposa é cardiologista também, eu tenho lá em casa, né? Mas, por exemplo, o que eu faço para mim? Ela faz o meu eco, sempre a gente faz uma vez por ano, por exemplo. Eu tento sempre pedir exames de sangue. Eu mesmo me peço, vou lá e colho. A cada 6 meses eu sempre faço exame. Mas eu acho que o maior cuidado que eu tenho comigo é o meu estilo de vida. Seu dia a dia, né? Meu dia a dia. Porque vou na academia todo dia. Lógico, uma vez ou outra a gente falha, mas eu sempre vou na academia.
Eu tomo minha cervejinha do fim de semana porque eu gosto, mas eu tento não exagerar. Claro que às vezes a gente passa dos limites, vai ter uma festa, mas ultimamente eu tenho me regrado muito nisso. E eu tento me alimentar bem na medida do possível. Eu acho que esse é o maior cuidado que a gente pode ter com a saúde. E, por exemplo, Bruno, mas eu não sou médico, como é que eu faço? Vai no seu médico regularmente. O que eu falo? A cada 6 meses fazer exames de sangue é um bom prazo. E uma vez por ano, exames de coração, por exemplo, fazer um check-up. Estou falando da minha área, né? Porque aí você tem que ir no urologista, tem que ir nos outros médicos. Então eu falo com os pacientes, você vai vir aqui a primeira vez, eu vou te pedir exame de coração e de sangue. Na próxima, que é daqui 6 meses, só de sangue. Na outra, sangue e coração. E aí você vai fazendo essa... Escalonado. Isso. E assim, eu acho que a prevenção é a melhor arma que a gente tem. Para todas as doenças. Pergunta que me mandaram aqui no Instagram, até outra para ver, que tem um remédio, nome difícil aqui, que eu vou achar ele aqui. Mas a pergunta eu achei interessante do Lucas. O que é mais perigoso, bacon ou ex mal resolvida? Nu! Depende, né? Você ficar sofrendo demais pela ex, esse Lucas está sofrido, hein? Esse Lucas está sofrendo. Me perguntaram aqui, a Gleides, ela perguntou o uso de propanolol para tratamento de ansiedade pode causar dependência ou mal para o coração? Cara, o propanolol não é um bom remédio para ansiedade. A gente usa ele muito, ele é um remédio para pressão, ele é um antihipertensivo. A gente usa ele para tratamento de tremor essencial, pacientes que tremem um pouco. E na questão da ansiedade, eu acho que seria mais para controle de frequência. Como ele é um beta-bloqueador, ele controla um pouco a frequência cardíaca, mas dependência ele não causaria, entendeu? Só que assim, eu não sei se seria um bom remédio para tratar a ansiedade. Talvez a gente teria outras opções melhores do que o propanolol, porque ele não vai atuar no sistema nervoso. Ele atua no coração segurando a frequência cardíaca e ele é um antihipertensivo. Então talvez ele impediria uma crise ali com o coração disparando e a paciente entrar numa crise de ansiedade, mas para tratar a ansiedade não é um bom medicamento. Fazer uma analogia, bloco rápido aqui no tênis. No tênis, o que vem primeiro? O que cansa primeiro? Pulmão, coração ou ego? Nossa, ultimamente tem sido... Tem sido ego. Não, até que não. O ego eu já estou acostumado a apanhar. A gente brinca, mas eu estou acostumado. Eu acho que ultimamente tem sido o condicionamento, então é o coração, viu? Eu estou precisando treinar mais aeróbico. Joga um setzinho e depois morre. Já chega, né? Mas era assim, né? Sempre foi também, né, Cris? No primeiro a gente rende muito, no segundo você cansa. Então eu acho que dá uma intercalada entre musculação e aeróbico para melhorar a parte física. É verdade. Né? Jogador estressado tem mais risco de arritmia? Com certeza. Tem risco de arritmia, que é um fator de risco, né? O que acelera mais o coração, tie break ou boleto? Um boleto. Que boletão? Boleto é muito pior, tem 2 meninos para criar. Existe overtraining para o coração? Existe overtraining. E aí entra muito naquilo que a gente falou do fim de semana, do atleta de fim de semana. Às vezes você sobrecarregar seu coração. Não vai acontecer nada agudo ali, ou pode acontecer, por exemplo, um infarto, uma arritmia, você pode precipitar uma arritmia, mas a gente tem que tentar condicionar o coração também, não só os outros músculos. Fazer atividade física durante a semana inteira e não pegar um dia e dar uma estourada. Isabela Teles, minha prima, ela é designer gráfico e ela está perguntando que ela é viciada em café. Café faz mal realmente para o coração? Não faz mal, mas a depender da pessoa, sim. Tem pacientes que têm uma sensibilidade diferente à cafeína. Então, por exemplo, Cristian, eu amo café. Eu devo tomar uns 5, 6 cafés por dia. Tomo na hora que eu levanto, no meio da manhã, depois do almoço, no meio da tarde. Agora, se eu chegar à noite, eu tomo e vou dormir e não acontece nada comigo. Não tem aquele cafeína. Não tem taquicardia, não deixo ligado, não me dá sono, não dá nada. Eu adoro café. Tem pessoas, minha mãe, por exemplo, se ela toma um cafezinho depois de 3 da tarde, ela não consegue dormir à noite. Não é psicológico, não? Será? Não, tem pessoas que têm uma sensibilidade. Né? Porque a cafeina ela é um estimulante. Eu não sei se você lembra disso. Na minha época, a gente tomava aquele hip de full, que era uma abelhinha, para treinar. E aquilo tinha efedrina. Mas aí é outra substância, né? A cafeína ela é um estimulante também. Mas tem pessoas que não são sensíveis a ela. Então, por exemplo, eu falei eu posso tomar café agora que eu chego em casa e durmo. Minha mãe não. Então, por exemplo, para ela, se ela vê
que ela toma café e fica agitada à noite, que não consegue dormir, que isso atrapalha o sono dela, talvez não seja legal. Sim. E, por exemplo, pacientes que têm arritmia e têm uma sensibilidade aumentada à cafeína, é bom evitar. Porque como ela taquicardiza, ela pode dar taquicardia, ela pode precipitar uma arritmia. Então a resposta é não e sim, né? Vai depender do paciente. Então várias pessoas eu indico, não toma café. O que acontece muito principalmente com os jovens, depois que vieram os energéticos, a base do energético é cafeína. Tem uma dosagem segura para energético. Isso, a base do energético é cafeína. Então, teoricamente, cada pessoa, você pode consumir 3 doses daquela, vamos pôr o mais famoso, do Red Bull, que você ainda estaria dentro da faixa normal, aceitável. Mas às vezes o paciente tem uma sensibilidade aumentada. E o que acontecia na balada? Você ia tomar vodka com Red Bull. Você não toma só 3. Você mete um copão de Red Bull, um pouquinho de vodka. Eu já fui menino, já tomei isso também. Quantos copos desses você tomava numa noite? 8, 9, 10 copos desse. E aí chega no pronto atendimento 3 horas da manhã, o coração igual a você, 220, entendeu? Então a cafeína, o energético, as bebidas energéticas, elas podem precipitar arritmia. Então a gente tem que ter controle. E o café é a mesma coisa. Depende para quem e da quantidade. Essas drogas, Viagra, Cialis, elas realmente podem correr risco de infarto? Não aumentam o risco de infarto, porque eles são vasodilatadores. Qual que é o problema? Se dilata é bom, não? Isso. Só que aí o que acontece? Isso já teve várias histórias de pronto atendimento, quando a gente era acadêmico, comigo mesmo nunca aconteceu. Esses medicamentos, quando eles são vasodilatadores, às vezes o paciente toma e porque Deus quis, na hora que ele está lá namorando, ele pode ter um infarto, que pode acontecer a qualquer momento. Não por causa do remédio. Entendi. E aí o paciente namorando começa com dor no peito, chega no pronto atendimento. Chega no pronto atendimento, às vezes, vamos supor, o caso que eles contavam pra gente na época da faculdade era o seguinte, o cara estava traindo a esposa, tomou um Viagra e estava no motel com a amante. Estava lá namorando, começou a ter dor no peito, achou que estava infartando, foi pro pronto atendimento, não foi com a amante, ligou para a esposa. A esposa chegou. Na hora a gente pergunta, você faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Tal, não. E ele perguntou, mas a esposa estava do lado e ele não quis falar que ele tinha tomado o Viagra. Existe um medicamento que a gente faz quando o paciente está tendo um infarto, que ele não pode ser feito quando o paciente tomou Viagra, porque ele também é um vasodilatador. E isso pode causar uma vasodilatação sistêmica, o paciente pode ter uma complicação e até vir a óbito. E então, assim, não aconteceu comigo, mas o pessoal fala que aí o cara negou, o médico, por não saber da informação, fez a medicação e o cara morreu. Então fica-se esse estigma de, Viagra dá infarto. Não é isso. Cara, você está tomando um Viagra, está lá namorando, teve uma dor no peito, teve que ir para o atendimento, avisa o médico que você tomou. Tomei um Viagra, tomei um Cialis, tomei não sei o quê. Pronto. Que aí o médico, se for preciso, não vai fazer aquele medicamento que não pode ser feito em uso dos vasodilatadores. Então é isso, por isso que fica esse estigma. O brasileiro em geral, Bruno, ele cuida bem do coração? Ou ainda falta conhecimento? Como é que está isso? Eu acho que não, Cristian. Tem estudos que mostram, não vou saber te falar a porcentagem atualmente exata, mas só para você pegar um dos piores fatores de risco, que é a hipertensão, de todos os brasileiros que são hipertensos, se não me engano, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que mais de 60% não estão bem tratados. Então, se você for pegar só esse dado, eu não sei a porcentagem, mas é algo absurdo, assim, parece, é mais da metade. Se você tem uma doença que aumenta as chances de doença de coração e ela está maltratada, você está no fator de risco. Então não é só o fato de tomar o remédio, você tem que tomar e saber que está boa. Então eu acho que a gente não cuida bem do coração. Outro dado, por exemplo, se você for pegar o dado de obesidade e sobrepeso, eu tenho certeza também que mais da metade da população ou está obeso ou está com sobrepeso, entendeu? Então você fala assim, e de academia, de atividade física? A gente tem visto uma migração muito grande das pessoas para essa área mais saudável, né? Sim. E, por exemplo, eu vejo isso nos meus filhos, você deve reparar, por exemplo, meus filhos, eles são muito mais saudáveis, parece. Meu menino não toma refrigerante, joga bola, sabe? Parece que eu acho que essa nova geração ela vai ser mais saudável que a gente. O cigarro ficou fora de moda, né? Antigamente, na época da minha mãe, cigarro era moda. Era bonito. Na minha época, o pessoal ainda fumava. Eu fumei uma época na adolescência, graças a Deus eu larguei, porque para mim é o pior dos hábitos, dos vícios. Mas essa nova geração, eu acho que não vai estar muito afim de bebida, de cigarro. Eu sempre converso isso com a minha esposa. A gente tem visto o pessoal indo mais para o lado mais saudável. Parece que a nova moda, e graças a Deus, é ser mais saudável, né?
Tanto que você vê, acabam as boates da nossa época, Verdade, né? verdade. Hoje é muito barzinho, o pessoal ainda bebe muito, mas esses dias eu postei um vídeo, não sei se você viu, até pela vinda dessas canetas emagrecedoras, a Heineken demitiu 7.000 funcionários porque o consumo de bebida alcoólica começou a diminuir. O pessoal tomando a medicação tem emagrecido, eu tô tomando e eu vejo que mudou totalmente a minha relação com a bebida, Cristian. Antes eu sentava, fim de semana, por exemplo, eu tomava 10 long neck fácil, assim, conversando com o brother a tarde inteira, tomava mesmo. Hoje, cara, eu tomo 2, 3, 4, você já tá meio satisfeito, né? É impressionante, assim. E eu acho que a tendência é ir para esse lado mais saudável mesmo. E acabar aí abandonando os hábitos que a gente sabe que mesmo que relaxa, que é a bebida, mas que faz mal, a gente tentar ir abandonando isso. Bom demais. Eu falei com você, 1 hora passa rápido. Já? Já passou. Que isso. Olha só, pessoal, estou aqui com o Dr. Bruno Sarto. Bruno, deixa um recado aí naquela câmera ali, para quem quiser te seguir nas redes sociais, quem puder também inserir algum tipo de hábito saudável, porque eu tenho certeza que essa conversa vai chegar em muita gente, vai poder ajudar pelo menos algumas pessoas a poder mudar de vida nesse sentido. Queria te agradecer primeiro pelo convite, o espaço é maravilhoso, podcast maravilhoso, obrigado também pela oportunidade de estar aqui, de esclarecer. Quem puder, gente, me segue lá, Dr. Bruno Sarto, cardiologista. Eu tento postar todo dia, mas tem vezes que o consultório está apertado, não dá. Posto um pouco da minha prática do dia a dia, de alguns casos de consultório com meus pacientes e algumas informações que são válidas para a gente cuidar realmente da saúde. E quem puder, me segue lá. Manda pergunta, manda suas dúvidas, vai ser um prazer responder. Muito bom. Bruno, brigadão. Valeu Obrigado, demais amigo. pela presença. Nós estamos precisando jogar um tênis, né? Estamos precisando de você dar uma aula, né? Porque eu estou Não. precisando voltar para essa... O joelho agora vai deixar de novo, estou perdendo peso. Vou canetar também. O número 1 é só de papo, porque de número 1 não tem nada que eu só estou apanhando. O Bruno tem um bom humor lá no grupo, ele toca o terror lá pra gente, e aí todo mundo adora esse tipo de situação. E é uma lição pra gente, viver a vida mais leve, gente. Tem uma vez, vou confessar aqui, o Bruno tomou um duplo 6-0 num campeonato. E o campeonato pra gente, quando é 6-0, num jogo de duplo, que nem era a sua especialidade, e todo mundo falou, não, como é que o Bruno vai fazer e tal? O Bruno entrou de bicicleta para receber o troféu dele de vice. Ele mesmo tirou onda com ele mesmo. Então, isso foi uma lição, assim, gigantesca. A gente não tem que ser perfeito, a gente não tem que ganhar todas, de vez em quando a gente vai perder, e rir da vida talvez seja um grande remédio para o coração. Exatamente. Levar a vida mais leve, Levar né? a vida mais leve. Pessoal, até a próxima, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque alguém que vai fazer sentido, e é só o começo.